Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Trouxemos hoje um confrade que é uma absoluta unanimidade dentro da academia, porque é uma pessoa muito ponderada, é uma pessoa muito lúcida, é uma pessoa querida, e todos nós gostamos muito dele. E eu insisti muito com o Rebonato, com o Alberto Rebonato, para que ele viesse hoje, mesmo que o livro dele não esteja pronto, porque as ideias dele são sensacionais. Então eu quero te agradecer muito, Alberto Rebonato, por ter aceito o convite. Boa noite, Sueli. Boa noite, telespectadores. Sueli, em primeiro lugar, eu quero agradecer não só os elogios, que eu acho que advêm mais da amizade do que da realidade, mas também agradecer pela oportunidade que você está me dando de eu me comunicar com o público passofundense. Sabe que a gente falar para vários milhares de pessoas é, digamos, um privilégio que não é dado a todos, né? Só alguns que são. Então, por causa disso que eu te agradeço e digo para você, é um prazer e uma honra estar aqui hoje à noite. Que bom, Rebonato, uma honra para mim também. Eu fiquei absolutamente encantada com o teu jeito de escrever, com o teu jeito de abordar os assuntos, mas isso a gente vai deixar para um pouco mais tarde. Eu gostaria, Rebonato, que tu te desse a conhecer. Fala um pouquinho de ti. Olha, hoje eu estou aposentado da atividade profissional, não aposentado da literatura, né? Sim. E moro em Passo Fundo, sou natural de Sarandi, sou egresso do interior. Meus pais eram pequenos agricultores, lá no interior de Sarandi, na localidade chamada Linhaguçu. Hoje, na época, era município de Passo Fundo ainda, quando eu nasci. Depois foi Sarandi e hoje é Barra Funda. Eu saí do interior por uma obra que eu considero importantíssima do prefeito da época. O prefeito da época, o Dr. Mário Azambuja, já falecido, tinha o costume de percorrer o interior e a cidade e fazer visitas às escolas. Nessas visitas ele dialogava com os alunos. Sim. E num desses diálogos ele me descobriu e então me encaminhou. Eu tinha 10 para 11 anos, me encaminhou, porque o governo do estado mantinha um programa de escolas de meninos do interior se formarem professores para voltar ao interior, ou seja, manter as pessoas no interior. E ele me encaminhou para uma dessas escolas. Eu fiz é uma coisa bem moderna essa, né? É bem moderna essa, só que eu não vejo muita praticidade nisso aí hoje, né? Mas na época funcionava, viu? Eu saí lá do interior de Sarandi, fui a Guaporé, fiz um exame de admissão, eu até me assustei porque eu era o único menino no meio deles, a maioria eram pessoas adultas, porque houve um erro no meu encaminhamento e na minha recepção. Os meninos deviam ter no mínimo 14 anos, porque 4 anos durava o curso e quando saíam, já saíam em condições de trabalhar. E quando eu entrei, eu tinha 10 para 11 anos. Com 14 anos eu me formei. Então, eu não fui lecionar e eu me encaminhei para outro. Essa, digamos. Aí eu vim a Passo Fundo, eu estudei, fiz o científico, 2 anos no Conceição, 1 ano no IE. Aí eu fiz vestibular para a Faculdade de Direito, concurso para o Banco do Brasil, que na época era uma profissão para a vida toda. Nossa, era um desafio enorme passar no Banco do Brasil. Pois é. E aí então passei, aí dentro do banco eu casei, a minha esposa, a Lourdes. Nós temos 5 filhos. Um mora no Ceará, que é o Carlos Alberto, mais velho. Ele é juiz federal do trabalho no Ceará. Outra filha minha, enfermeira aqui em Santa Catarina, em Chapecó.
outra filha minha, ela é bióloga, mora aqui em Passo Fundo. A outra minha menina, ela se formou em letras, mas trabalha no Banrisul. E o Marcelo, que é o caçula, é professor da UPF na área de informática. E nós giramos, profissionalmente eu saí de Passo Fundo, fui a Marau, de Marau eu fui a Esteio, de Esteio fui a Getúlio, em Getúlio me aposentei e voltei para Passo Fundo. Olha. Porque eu considero a minha terra e a minha cidade. Olha só. E você tem quantos anos de casado já com a Lourdes? Com a Lourdes eu já fiz 58 anos de casado. Olha que Às lindo. vezes, assim, a gente se sente até uma pessoa mais ou menos singular, né? Porque não são muitas pessoas, assim, que mantêm um matrimônio longo, né? Sim. Ou algum desaparece, ou então, hoje, se desentende, mas nós, felizmente, conseguimos essa vida que eu me estou muito feliz e muito satisfeito. Outro dia eu falei com uma amiga de longos anos e ela me perguntou, e aí, ainda está casada com Domingos? Eu falei, ainda. Ainda, né? Aí eu disse para ela, a gente é bem feliz. Eu disse, Gladys, a gente é bem feliz, embora já velhos, né? Sim. Ela falou, que coisa melhor do que estar velho e feliz? Exato. Né? Velho e ainda juntos. É o que todo mundo almeja, só que às vezes não consegue, né, Rebonato? Então, parabéns. Parabéns para nós dois, né? Exato, né? Você também, né? Quase 50 eu. Como é? Quase 50 anos Quase 50, eu já fiz 58. Já completamos 80 anos de idade, ela e eu, os dois, Sim. né? E estamos aqui morando porque a gente considera Passo Fundo a cidade da gente. Que legal. E assim, você é da Academia Passo Fundense Letras há quantos anos já? Eu entrei na academia em 2011. Tá? Aliás, perdão, eu entrei na academia em 2006, desculpa. 2011 é outra data Porque eu entrei em 2010, você já estava. Isso, não, 2011 é outra data importante para mim. A data que faleceu meu pai, uma das figuras mais extraordinárias que eu conheci na vida. Mas foi em 2006 que eu entrei na academia. Na época o presidente era o Meirelles, ele que me deu posse. E estamos lá até hoje, né? Muito satisfeitos e gostando de conviver com o pessoal. Né? É uma maravilha, né, Rebonato? Mas, Rebonato, e assim, você adora escrever? Sim, eu gosto muito de escrever. Eu percebo isso. Eu escrevo bastante. Que você adora escrever. Você escreve quando? Quando? Olha, eu escrevo normalmente em casa, em horários diferentes. Digamos o seguinte, quando assim eu estou meio sozinho em casa, então é a hora que eu vou para o computador e escrevo. Às vezes até de noite, às vezes de madrugada, às vezes durante o dia. Eu não tenho assim um horário fixo. Quando eu me sinto desocupado, sozinho, sem atividade, então eu escrevo. Sabe, Rebonato, que você me deu a honra de mostrar os originais do teu livro, que não está pronto ainda, mas já dá para ter uma ideia da grandiosidade dessa obra. Eu fiquei muito admirada porque tudo bem formatado, tudo, sabe? E gente da nossa idade não é muito afeita à tecnologia, né? Então, parabéns, você usa computador, né? E é uma forma muito mais coerente para os nossos dias, prática, né? Mas eu conheço escritores que ainda escrevem à mão, ou escrevem em máquina de escrever, que é muito romântico, né? Aliás, o Luiz Fernando Veríssimo teve muita dificuldade de largar a máquina de escrever, né? Você sabe que eu ainda guardo lá em casa uma máquina de escrever manual e uma máquina de escrever elétrica. Eu já tenho lá ainda guardadinha, que é uma relíquia, uma coisa. Mas o computador, sabe qual é a grande vantagem que eu vejo do computador? O teclado, ele me atrapalha um pouco, mas eu levo. A grande vantagem que eu vejo é você poder corrigir sem usar a caneta, sem usar a borracha, corretor, nada. Então você corrige assim na hora, sem nenhum problema. Mas tem pessoas que resistem muito, né?
né? Sim. Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, ele Exato. foi obrigado por causa da 0 hora, né? Porque eles não aceitavam mais ter que digitar o que O ele texto, tinha né? levado lá, não é? Mas Rebonato, eu quero agradecer de novo a honra que tu me deu de receber os teus originais e queria comentar contigo a elegância do teu texto, sabe? Obrigado. É um texto enxuto, elegante, muito, muito lógico, né? Então, é uma leitura agradabilíssima. E você tem um português perfeito, sabe? Obrigado. De verdade mesmo, porque não tem nada corrigido ali, né? Você não mandou para correção nenhuma ainda, até porque não está pronto. Mas meus parabéns, você escreve muito bem. Bondade tua, E muito também, obrigado. Viu? não é bondade minha, é uma realidade. Rebonato, uma outra coisa que me deixou encantada é o fato de você abordar os assuntos de uma forma que é filosófica, sabe? Obrigado. Você aborda nesse livro que fala de uma saga, não é? Saindo da Itália e vindo para o Brasil, né? Isso. E você retrata ali a inquietação da juventude com uma propriedade enorme. Você retrata aquela inquietação que eu tenho certeza que acomete todos os meninos que são tirados de casa cedo e levados para um seminário, não é? Aí ele se torna um moço e é cheio de dúvidas e aquela coisa de se apaixonar e de ter dúvidas se é isso mesmo que ele quer na vida. Você faz com maestria isso. Eu fiz filosofia, comecei filosofia com 56 anos e eu vivi isso, sabe? Eu convivi com esses jovens que saem de casa muito cedo e enfrentam essas inquietações, né? Então, adorei ler o que você escreveu porque é isso mesmo que acontece, né? Então, o ser humano, o jovem é assim. O jovem é assim, ele não precisa estar no seminário para passar por isso, né? Mas como é que você consegue abordar isso com tanta propriedade? O que você viu dessa história aí? Olha, em primeiro lugar, eu convivi com pessoas assim. Por exemplo, tem aí, digamos, no livro a figura de um padre. Sim. Que lá pelas tantas se desencanta com a vida sacerdotal, não propriamente com a vida sacerdotal, mas pela imposição que a congregação fez para ele. Ou seja, ele saiu do interior cheio de ideias, cheio de vontade de pregar a religião, de fazer, e o reitor fechou ele no seminário porque ele entendia muito de filosofia. Então, e ele ficou lecionando os alunos, os futuros padres. E isso foi frustrando. Porque fechou? Exato. Fechou, não é? Exato. Ele ficou fechado lá dentro. Ele queria era conversar com o povo, sair. E aquilo foi frustrando ele lá dentro. E ele foi ficando sem... Desencantado. Desencantado, e ele acabou sendo um provedor normal das necessidades do convento. Com uma figura assim extraordinária. Então, quer dizer, eu convivi com pessoas, por exemplo, meninos que saíram do interior e só se deram conta mais tarde do que seria a vida então, quer dizer, eu convivi mais ou menos com todas essas situações. Sim. Durante a minha vida. Sim. Uma outra coisa extraordinária que você aborda é o contato que esse teu personagem, como é o nome dele mesmo? Luigi? É Luigi. É um romance que você escreveu. Exato, não é um romance. Não é história, é romance. Mas o Luigi, ele entra em contato com uma corrente filosófica. Exatamente. Uma corrente filosófica muito, muito, muito interessante. Por isso que eu te chamei. Sabe? Porque
É uma coisa que a gente não conhece, né? Obrigado. Conta viu? pra gente. Não, é o seguinte, lá pelas tantas, em primeiro lugar, ele vai numa reunião, encontra, em primeiro lugar ele está indo de Verona para Sirmione, lá então ele viaja junto com uma moça, mas se dão a conhecer sem nenhuma, porque ele era um seminarista. Sim. Aí então depois ele encontra várias vezes essa moça em reuniões que acontecem. Reuniões que nós vamos... no segundo bloco, nós vamos abordar essas reuniões que são uma virada na vida dele, não é? Exatamente, né? Então tá, a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Olá, retornamos então com Alberto Rebonato, com um livro que ainda ele não concluiu, mas que é encantador. E eu quero te perguntar, Rebonato, que teoria social, filosófica é essa que você traz no livro? Bom, é o seguinte, a teoria, digamos, não é bem uma teoria. Eu acho que é quase uma reabilitação do anarquismo. Porque hoje o anarquismo, ele provém do grego, da palavra anarquia, que significa sem governo, sem autoridade. E nós hoje já damos outra conotação para a palavra anarquia. Sim. Achamos que anarquia é desordem, folia. Que é isso aí. Então, na verdade, o anarquismo foi uma filosofia, é uma filosofia que se espalhou pelo mundo no século XIX. Ela veio particularmente de pensadores importantes, como Proudhon, como Bakunin, né? Eu considero o Proudhon o teórico da teoria, e eu considero Bakunin o prático da teoria. Tem duas obras a respeito que que deveriam ser lidas por todos. Um é O que é Propriedade, do Proudhon. E a outra é Catecismo de um Revolucionário, do Bakunin. O Proudhon, digamos assim, ele faz o seguinte, ele dá toda a teoria da filosofia que ele defende. E o Bakunin, ele acrescenta a parte prática. Esse Sim. Catecismo de um Revolucionário, ele divide assim em capítulos. Então ele começa com uma família internacional, o que ela deve ser, e as famílias nacionais, o que elas devem ser. É bem interessante mesmo, viu? Nossa, eu vi quanto é interessante. Eu conheço alguns anarquistas, né? Conheço algumas pessoas que contestam a autoridade veementemente, né? Mas isto foi colocado em prática em alguns lugares. Bom, o teu personagem, o Luigi, vem da Itália, vem aqui para o Brasil e para o sul do Brasil, para o sul não do é? Brasil. Eu não cheguei a ver direitinho se ele vive com muita intensidade esta filosofia, e eu gostaria de saber de ti se esta coisa tão interessante foi colocada em prática em algum lugar. Olha, o país que mais praticou foi a Itália. Tanto é que, não sei se vocês prestou atenção nas novelas, aparecem os italianos, os imigrantes, Sim. como anarquistas, são apresentados como anarquistas. Vieram anarquistas para o Brasil e vieram bastante. Então, e aqui no Brasil também houve algumas experiências anarquistas. Eu acho que a mais importante delas é a Colônia Sicília. A Colônia Sicília foi fundada por Giovanni Rossi. O Giovanni Rossi era um italiano de Pisa, e ele era agrônomo. Né? E aí então, numa ocasião, ele conheceu Dom Pedro II, numa visita de Dom Pedro II à Europa. E aí, num diálogo, ele expôs a ideia que ele tinha, e o Dom Pedro II prontamente prontificou para ele uma área de terras aqui no sul do Brasil, aqui perto de Palmeira, aqui no Paraná.
E aí, então, ele fundou a colônia Sicília. Então, Dom Pedro se encantou pela ideia, Sim, pelas Dom ideias. Pedro, bom, aliás, é um capítulo à parte. Eu considero Dom Pedro II uma das figuras mais extraordinárias em cultura, em discernimento e, inclusive, digamos, na administração. Sim. Eu até penso, um pensamento meu, que isso que nós estamos passando na República agora é um castigo pela injustiça que nós fizemos com Dom Pedro II. Olha só. Esse é um pensamento, não tem. Sim. Né? Mas aí então, porque o Dom Pedro II, ele era, seja nas línguas, seja nas artes, seja na cultura, Dom Pedro II incentivou tudo. E ele se encantou pela ideia. Então, ele, não, se tu quer fazer a experiência, eu te cedo a terra lá no sul. E ele cedeu a terra aqui. E ele fez essa experiência, ela durou uns quase 5 anos. É que logo depois que ele fundou a colônia, que a colônia estava em andamento, veio a República. E Dom Pedro não taxava, e a República começou a taxar, cobrar impostos. Imagina um anarquista pagando impostos. Pois é. Aí então, mas não foi só isso. Então isso eles ainda davam um jeito, se ajeitaram lá. Mas é que depois apareceu um Judas para ele. Foi o Tavares. Ele era o encarregado de vender os produtos que a colônia produzia e arrecadar o dinheiro e trazer para a colônia para poder se manter. E um belo dia, depois de uma safra, o Tavares desapareceu e nunca mais voltou. Então, foi sabotado o projeto. Exatamente. Então, com isso, a colônia Sicília se dissolveu. E o Rossi continuou aqui no Brasil. Ele trabalhou na escola agrícola no Rio dos Cedros, em Santa Catarina, e depois ele veio aqui para o Rio Grande do Sul, em Taquari. Ele foi professor na escola agronômica de Taquari também. Aliás, ele tem 2 meninas gaúchas. Depois ele retornou à Itália, ele faleceu lá em 42 ou 43. Mas assim foi uma figura assim extraordinária também, né? Com um pensamento, é verdade que utópico, mas ele conseguiu formar aquilo que ele queria naquela colônia. E ver com a experiência dava certo. Mas Bakunin teve ideias muitíssimo interessantes, não é? Que foi, por exemplo, a respeito do casamento. Sim, Porque ele concebia o casamento, ele queria a extinção do casamento, não é? Ele pregava a extinção do casamento, porque ele concebia 2 pessoas livres, unidas pelo amor, que teriam filhos e que essas crianças também não seriam deles, mas pessoas que precisariam ser cuidadas por eles, porque não prontas, não é? Mas essas crianças também eram livres. Então, o que ele escreve sobre a liberdade da mulher e a não ingerência do homem sobre a mulher é muito interessante. Para você ter uma ideia... Esse levantamento que tu fez deve ter sido muito interessante. Para você ter uma ideia, em 1840, 1850, ele pregava a equiparação da mulher ao homem em todos os direitos. Em todos os níveis, ele não admitia que a mulher fosse submissa ao homem. Isso. Imagina naquele ano, né? Como é que, naqueles tempos, até hoje ainda nós temos alguns problemas com o de gênero, com a mulher um pouco, né? Então, mas naquele ele já pregava sobre o casamento. Ele não admitia o casamento formal. Sim. Porque ele dizia. Mas o casamento. Ele admitiu o casamento entre 2 pessoas, mas não havia formalização, ou seja, não havia ingerência do Estado ou da religião. Ele dizia o seguinte, que as 2 pessoas eram livres, se uniam sem necessidade de que isso fosse, digamos, sacramentado pelo Estado ou então pela religião. Ele pregava isso aí. Era uma teoria laica? Sim, é uma teoria laica. Absolutamente laica. E assim, eu percebi também, desculpa eu te interromper, mas é que tem tanta coisa interessante que eu gostaria de trazer. Proudhon e Karl Marx eram contemporâneos, não é? E saídos da mesma escola, só que no quesito, a autoridade é completamente diferente do outro, né? Porque um pregava o Estado absoluto e grande
né? E o outro, estado nenhum. Nenhum, exatamente. Como é que pode, na mesma época? Aí eu fico pensando, Rebonato, as pessoas, o ser humano, ele sempre, por várias vias, ele sempre quer a mesma coisa, né? Que é a organização da sociedade, de forma a que todos fiquem bem, não é verdade? Correto, né? Não, realmente, olha, a gente pode dizer que o anarquismo foi sacrificado pelo irmão comunismo. Sim. Porque, e aí, inclusive, o Proudhon e o Karl Marx sustentaram um duelo verbal de muitos anos, um pregando a liberdade e outro pregando a prepotência do Estado. No fim, acabou vencendo o comunismo, né? Sim. Mas a ideia é exatamente essa aí. Quer dizer, outro ponto muito importante da teoria é sobre a terra. Eles dizem que a terra não é propriedade de ninguém. Inclusive, o Proudhon dizia, quem for proprietário é um usurpador, é um ladrão. Isso, um ladrão. É um ladrão. Essa era a expressão que o próprio Proudhon usou. Porque eles partem do seguinte princípio, que a terra é um dom de todos. E só deve auferir frutos dessa terra quem trabalha nela. Por quê? Porque na época havia muito feudalismo, então, quer dizer, poucas pessoas eram proprietárias de terra e a maioria era agregado, que trabalhava a terra e dava o lucro pro senhor, né? Sim. Então eles diziam assim, que só deveria receber os benefícios da terra quem realmente trabalhasse a terra, e não quem não trabalhasse. Quem não trabalhasse seria um ladrão. Essa digamos, uma teoria bem interessante de comunidade. Exatamente. De comunidade. Mas o Proudhon também ele fala contra qualquer propriedade privada. Né? Ele diz que todo e qualquer proprietário é um usurpador. Porque ele diz o seguinte, que a propriedade não existe, assim como não existe direito de sucessão, quer dizer, tudo é uma coisa comum, né, que deve ser trabalhada e desfrutada por todos. Então, se o casamento formal não deveria existir, o filho também não era herdeiro de nada. Exatamente. Os filhos eram filhos e os pais tinham o direito e a obrigação de dar amor para os filhos. Mas quem cuidaria da educação e da formação desses filhos era a comunidade onde eles viviam. Essa é a teoria dele. Aliás, voltando um pouquinho mais para trás, sabe que o anarquismo, há uma corrente anarquista cristã muito forte, né? E eles dizem o seguinte, que a primeira comunidade, o primeiro anarquista da história dessa corrente teria sido Jesus Cristo. E a primeira família anarquista foi a família dos apóstolos, a comunidade dos apóstolos. Sim. Aliás, se nós olharmos... Que eles largaram tudo, né? Exato, o Atos dos Apóstolos tem uns capítulos que dizem o seguinte, que as pessoas vendiam o que tinham, se incorporavam para que aqueles valores fossem repartidos entre a comunidade. Sim. Isso, segundo eles, seria uma espécie de precursora, digamos, né, do anarquismo. Sim. Como tem pensadores interessantes, não é? Muitos. Pena de quem não lê, não é, Rebonato, para se inteirar dessas coisas tão ricas, que na verdade a gente sempre toma uma posição na vida, toda pessoa tem a sua ideologia, tem o seu modo de pensar, modo de conceber o mundo, não é? Mas, e as coisas dão certo ou não dão certo, mas sempre com o mesmo intuito, não é verdade? Com o mesmo intuito. O homem sempre procurou a felicidade. Verdade. Sempre, o homem é uma procura constante da felicidade. Às vezes os caminhos não são corretos, às vezes as atitudes não são as mais apropriadas, mas ele, no fundo, ele busca a felicidade. Sim. E eu gostaria muito de saber o fim do teu livro, viu? Muito curiosa, mas eu não quero que você me conte, porque eu quero muito ler o seu livro,
Quando você pensa em terminar e lançar esse livro? Em princípio, até o fim do ano? Eu acho que esse ano aqui eu devo terminar. Ótimo, a gente vai aguardar. Depois mandar fazer uma correção para um gramático, né? Porque a gente escreve, mas não é gramático, né? Sim, mas depois... você é. Mas eu quero te agradecer muito, viu? Eu me diverti muito lendo os teus originais, muito obrigada, viu? E eu espero que até o fim do ano a gente tenha uma obra magistral para a gente voltar aqui e mostrar para os nossos telespectadores. Obrigada, viu? Muito obrigado a você pela oportunidade. Como disse no começo, não é a todos que é dado falar assim para os milhares de pessoas. É um privilégio. Isso. E eu me considero privilegiado e te agradeço. E para mim foi uma honra. Muito obrigado. Obrigada. E eu agradeço para você que ficou com a gente até agora. Boa noite e até a semana que vem.